nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo. Espectadores do Canal 3, aqui estamos ao lado do comandante Fidel Castro, que vai nesse instante ser interpelado pela nossa reportagem, inicialmente pedindo-lhe que dirija uma saudação ao povo do Brasil, principalmente a São Paulo, que ele teve a oportunidade de visitar o ano passado, por intermédio da nossa televisão. Bueno, siento que no haya tenido alguna oportunidad de visitar de nuevo a Brasil, de quien tenemos nosotros tantos recuerdos agradables y tan extraordinaria impresión. Mientras tanto, le agradezco mucho a la televisión brasileña por esta oportunidad de reiterarle al pueblo de Brasil la solidaridad y la simpatía del pueblo. O comandante não está mais no poder. Depois de quase meio século, Fidel Castro se afasta da presidência de Cuba e da liderança do Partido Comunista. Herói para uns, ditador para outros, Fidel fez história como um dos mais carismáticos e polêmicos chefes de Estado do mundo. Ao longo de quase 5 décadas, foi referência para várias gerações. O Arquivo N de hoje traz à memória este líder que marcou o século XX. Fidel Castro é um jovem filho de uma família de classe média alta para as condições sociais cubanas, que teve a oportunidade de chegar até a universidade, o que no final da década de 40, início dos anos 50, em Cuba não era absolutamente generalizado como é hoje, e que na universidade, como estudante de Direito, teve a oportunidade de se dar conta da situação sociopolítica, econômica que vivia o seu país sob uma ditadura de Fulgêncio Batista, que cada vez levava mais a sociedade cubana a uma condição de mendicância, e as condições da sociedade eram tão tensas, né? As relações políticas, sociais eram tão tensionadas pela ditadura de Fulgêncio Batista, que o clima, né, de revolta, de insatisfação, o clima de desespero era tal que não custou, por assim dizer, muito a esses jovens daquele momento na universidade se darem conta de que não era mais possível. Anos atrás, muito antes de se tornar conhecido no mundo inteiro, Fidel comandou um fracassado ataque a um quartel. Todos os rebeldes foram mortos ou presos. No tribunal que o julgava, pronunciou a frase que se discute até hoje: a história me absolverá. Uma vez preso, por pressões, inclusive vindas dos Estados Unidos, acabaram sendo anistiados. Foi uma tentativa de Batista de se reconciliar em parte com a sociedade cubana e com a sociedade norte-americana. Foram obrigados a ir embora de Cuba, se reuniram no México, e Fidel foi naturalmente se tornando uma liderança, uma referência máxima. Mas Fidel não era absolutamente uma liderança com a única palavra, né? As figuras de Camilo Cienfuegos e de Che Guevara foram muito importantes, ainda no México, e depois que chegaram em Cuba, esconderam, né, em território cubano e que subiram para a Sierra Maestra, por razões estratégicas e táticas, se dividiram em diferentes grupos
E nesta medida, assumiram, quase que por assim dizer, por igual a responsabilidade militar, né? Deixando para Fidel a responsabilidade da condução política. Que em uma revolução se triunfa ou se muere, se é verdadeira. In front of the presidential palace in Havana, nearly 1 million people, which is just about the whole population of this capital city, gathered at the bidding of their new leader, Fidel Castro. Hysterical reception shows that Cubans would support just about anything he did. $4,500 people had been arrested, most believed to be former soldiers of Batista's regime. The public trials were held at Havana Sports Arena. Castro's government allowed freedom of the press, so the reporters were able to provide dramatic first-hand accounts. Lo que se derrumba no es la revolución cubana, sino el imperio yanqui. Castro is one of the most powerful political orators of his time. But talk alone does not a lasting revolution make. As he himself keeps saying, Cuba is a small place, only a speck on the map of Latin America. But the fact that his unique brand of nationalism combined with communism has survived, and that he has survived, has made him a force to be reckoned with throughout the hemisphere. No dia 17 de abril de 1961, 1.500 exilados cubanos treinados pela CIA, o Serviço de Inteligência Americano, desembarcam em Playa Girón para tomar o poder. Na estratégia montada em Miami, acreditava-se que os exilados iriam receber a adesão do povo cubano e com ele seria fácil dar o golpe. Mas nada saiu como tinha sido planejado. 3 dias depois, 400 invasores estavam mortos e todos os outros presos. Para os Estados Unidos, uma humilhante derrota política. Para Fidel Castro, uma vitória retumbante. Mas o pior conflito internacional do qual Fidel participou quase levou o mundo à Terceira Guerra Mundial em outubro de 1962. Aviões espiões americanos descobriram que a União Soviética instalara mísseis de grande alcance em Cuba com ogivas nucleares. Nosotros no vamos a renunciar a nuestros ideales. Preferimos ahogarnos. Preferimos perecer en nuestra lucha por llegar a la orilla antes que renunciar a nuestros ideales. Navios de guerra americanos cercaram Cuba. Os mísseis retirados, a armada volta para casa. Mas fica o embargo econômico que já dura 37 anos. Comandante, there's been some confusion, at least in public opinion in the United States, as to what you consider to be the minimum conditions for reestablishing some kind of relationship with the United States. Yo diría que la número uno es... I would say that number one is the lifting of the economic blockade. Because the economic blockade is an act of force, an act of coercion, which the United States exerts against us, because it employs all its international influence, all its political strength, and all its economic power, trying to asphyxiate the Cuban economy. And this policy has affected us for many years. And we regard this as an extremely hostile act against us. The United States not only refuses to trade with us, but it takes punitive measures against the ships that come to Cuba, against the countries that trade with Cuba. Durante a era soviética, Cuba até que viveu bem. A comida era racionada, mas suficiente. E a ilha conquistou os melhores índices de alfabetização da América Latina. Construiu uma rede de saúde invejável até para os países ricos. Exibiu geração após geração de superatletas. Mas escondeu nas prisões e executou no paredão quem discordasse do regime. Fidel sempre guardou as chaves da ilha. Impediu a saída de quem quis e abriu as portas para os balseiros abarrotarem Miami. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o problema dos dissidentes políticos em Cuba. Até que medida a dissidência é aceita, a partir de que ponto ela é considerada
um perigo para o Estado? E em que medida também o senhor veria que qualquer grau de insatisfação popular se deve à existência de uma economia muito sacrificada pelas pressões externas? Bueno, disidencia hubo del triunfo de la revolución. El primer disidente fue Batista y todos los batistianos, todos los que siguieron. Después continuaron las disidencias. Disidentes fueron todas aquellas personas afectadas por las leyes revolucionarias, por las leyes agrarias, por las leyes urbanas, por las medidas de tipo económico y social que se tomaron en el país. Eso dio lugar no solo a disidencias, sino incluso a agresiones armadas, porque ¿qué ocurrió en el año 61 con la invasión mercenaria? Esa gente estuvo preso, contrarrevolucionario hubo mucho. En los primeros 2 años de la revolución llegaron a existir hasta 300 organizaciones contrarrevolucionarias, apoyadas por Estados Unidos. Creían que la revolución no duraría nada, que la derrota de la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y ese proceso se ha mantenido hasta hoy. Y nosotros siempre lo vemos como la lucha entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas que no están de acuerdo con la revolución. Muchos se marcharon hacia Miami, y de allá trabajan, actúan. Hay un gran esfuerzo de Estados Unidos tratando de dividir al pueblo, tratando de abrir brecha en la unidad de nuestro pueblo, pero no lo consigue. Hay algunos disidentes, sí, pero realmente son una insignificante minoría. Esto lo puede percibir quienes llegan a nuestro país y reciben todo el aliento desde el exterior. Y es la continuación de la vieja lucha entre la revolución y la contrarrevolución que ha durado ya más de 30 años. Peligro para el país no constituyen absolutamente ninguno, se lo puedo asegurar. Y esto lo comprende cualquiera que visite nuestro país. Vea la fuerza de la revolución y la unidad indestructible del pueblo. Naufrágio durante a fuga, a mãe morre afogada. Elian sobrevive. Para os exilados de Miami que o recebem, ficar com ele é golpear o regime de Havana. Para o governo cubano, tê-lo de volta é defender a revolução. Apesar das diferenças ideológicas, Estados Unidos e Cuba concordam. Uma criança deve ficar com a família. Herói de 2 mundos, o menino náufrago, disputado por exilados e governistas, virou uma grande celebridade em Cuba. O aniversário de 7 anos do garoto é um grande acontecimento transmitido ao vivo pela TV cubana. É como se a Xuxa tivesse chegado de repente. Mas quem recebe os aplausos da criançada é um homem grisalho, de 75 anos de idade. Fidel Castro é o principal convidado do aniversário de Elian. O homem que está há 42 anos no poder conseguiu mais uma vez mobilizar o país em torno de uma causa. Batendo palmas no pátio da escola primária de Cárdenas, o chefe do regime cubano comemora a fama repentina do garoto que o ajudou nesta nova vitória contra os exilados. Diante de uma plateia tão jovem, promete um discurso breve para seus padrões. Apenas 2 horas. Um pouco demais para um novo herói da Revolução. Uma condição reconhecida, muito particular de Fidel, de ser uma pessoa com grande carisma, grande capacidade de liderança, uma inteligência privilegiada, um orador extraordinário, talvez a história venha colocá-lo entre os grandes oradores de toda a humanidade. Antes da Revolução, há 31 anos, o maior espetáculo de Cuba era o show do Tropicana. O show continua lá. Mas depois da Revolução, o maior espetáculo da ilha passou a ser um discurso do presidente Fidel Castro na Praça da Revolução. O presidente entra na praça de um lado, ao mesmo tempo que a multidão entra do outro
e vai correndo em disparada em direção ao líder, como prevê o roteiro. Ele se aproxima, toca e se deixa tocar. O discurso de hoje é para estudantes, são uns 40 mil. Eles não chegaram ali sozinhos, vieram organizados, como tudo mais em Cuba, pelos líderes da classe. Armados com megafones, alguns deles puxam as palavras de ordem. A multidão responde, sabe tudo de cor. Às vezes você tem a sensação de que está numa vasta missa campal. Eles cantam e brincam. Neste caso, quem não pular é Yankee. O presidente pula. Nem sempre ele está no ritmo das coisas, mas em momento algum perde o controle da situação. Não fala como um líder falando para uma nação. Parece um pai falando para a família na sala de visita sobre os problemas da casa. A ilha é a casa dele. Ele não só sabe quais são os problemas, mas ele sabe qual é a melhor solução. Uma boa parte do discurso é sobre uma possível invasão americana e o boicote econômico. É impossível deixar de pensar o que ele falaria se não falasse sobre os Yankees. Nos Estados Unidos, há quem pense que sem o bloqueio, Fidel Castro cairia em pouco tempo. O Fidel parou no tempo? De certo modo parou, mas ele reflete uma situação que os Estados Unidos também pararam no tempo com relação a Cuba. Até hoje estão punindo Cuba com esse embargo. Fidel é um homem que ele tem muito sentido de honra como um galego, né? Ele não capitula. Então, os Estados Unidos mantêm esse embargo, eles continuam gritando, sou comunista. No sería lo más correcto hablar de comunismo, puesto que el comunismo siempre lo hemos considerado una etapa ulterior. Sería más correcto hablar de socialismo. Y yo tengo la más profunda convicción y tengo la seguridad que, avalada en 30 años de trabajo en nuestro país y en lo que se ha hecho en nuestro país, que para Cuba no hay solución superior ni camino mejor que el camino que nosotros hemos seguido del socialismo. Si el socialismo será o no el sistema del futuro de la humanidad, eso lo decidirá cada pueblo a partir de sus propias experiencias. Castro insistiu em ser idolatrado em vida, um dos últimos exemplos de culto à personalidade. O ditador comunista, que passou a juventude num seminário jesuíta, foi ao Vaticano, posou diante da célebre pintura do Juízo Final e depois recebeu em Cuba até o Papa. O desenrolar das relações diplomáticas entre Cuba e o Vaticano, que chegou ao ponto mais alto com a visita do Papa, foram um momento privilegiado de entendermos como, aí sim, a figura carismática do líder Fidel Castro conseguia fazer com que a sociedade cubana, que havia sido católica, que continua tendo um sentimento, né, cristão, sincrético com as suas religiões africanas, né, de respeito ao chefe de Estado do Vaticano, não à autoridade religiosa. Quer dizer, ele conseguiu separar e o Papa teve o seu momento de autoridade religiosa em Cuba, mas, na verdade, ele visitou Cuba como chefe de Estado do Vaticano. E ele recebeu todo o tratamento e todas as honras de chefe de Estado. E esta habilidade, né, de se mover diplomaticamente num plano e num outro, no plano pessoal, nas relações pessoais, com tanta competência, eu acho que esta é uma marca muito particular de Fidel Castro.